Bem-vindos ao podcast Cevada com Plutônio, um podcast que fala sobre ciência e religião, isoladamente ou tudo junto e misturado. Olá, bem-vindos a mais um podcast Cevada com Plutônio, aquele podcast que trata seu cérebro com carinho, com amor, com respeito que ele merece. Hoje traremos um tema que está muito em voga, que é a questão de inteligência artificial, mas a inteligência artificial que a Igreja Adventista lançou para apoiar os seus membros, apoiar os seus líderes, para apoiar as pessoas das igrejas com muito conteúdo interessante para ajudá-los em seus trabalhos, em seus estudos, e também para aquelas pessoas que estão curiosas em conhecer um pouco mais de nossa doutrina e gostarem de algum tipo de assistência dessas novas tecnologias. Então, todos são bem-vindos para usar essa ferramenta. A gente trouxe aqui o senhor Carlos, uma das pessoas que participou da equipe de desenvolvimento dessa ferramenta, e com certeza ele que vai trazer muito, mas muito conteúdo e informação, não para a gente apenas saber como foi essa ferramenta, mas eu garanto, vai ser até útil para você que queira, na sua empresa, no seu trabalho, ou por curiosidade pessoal, desenvolver a sua. Então, vamos ao programa e eu convido aqui agora o Carlos para se apresentar. E aí, Carlos, fala um pouco de você, do seu trabalho. Leonardo, obrigado aí pelo convite, por vocês terem dado esse espaço aí para poder estar esclarecendo essa questão. E eu fico muito feliz de estar participando aqui. Então, eu vou me apresentar aí vocês vão tendo uma ideia melhor de quem é o Carlos Magalhães, né? Eu já estou nessa jornada de tecnologia, né, e igreja já há um bom tempo. Eu comecei a minha carreira lá por volta dos anos de 1990, então já tem bastante tempo, ali no início da internet, 94 mais ou menos. A gente começou uma experiência que não era IA, né, mas já começando a aproveitar os recursos da internet. A gente desenvolveu, junto com um grupo de voluntários, um site chamado Advir.com. E daí, a partir disso, com o desenvolvimento desse projeto, mais tarde a igreja sentiu interesse em criar uma área de tecnologia também, aí me convidou. Foi quando a gente passou a trabalhar na Novo Tempo. Então eu estive lá para iniciar também a mídia, né? Naquela época só existia rádio e TV, e a gente foi para lá criar a parte de internet, a parte de web, que a gente chama até hoje. E lá passei 8 anos trabalhando, desenvolvendo, criando essa área, esse departamento, como uma nova mídia. E depois de 8 anos, então, aí me chamaram para fazer parte da equipe que cuida das estratégias digitais da sede sul-americana, né? Que são 8 países, 2 idiomas, português e espanhol. E a gente, então, está já há quase 9 anos nessa tarefa de procurar nas tecnologias, né, oportunidades para estar levando a igreja de uma maneira positiva para a sociedade. Bom, agora falando sobre a minha formação acadêmica, eu comecei fazendo na faculdade de Publicidade e Propaganda, embora eu já trabalhasse, né, por alguns anos com tecnologia, com desenvolvimento de sistemas e tal, mas aí preferi diversificar um pouco, fiz Publicidade e Propaganda. Depois disso me apaixonei pela área, mudei um pouco a função, daí fui para fazer MBA em Marketing pela Fundação Getúlio Vargas. Eu já fiquei por lá também, já fazendo mestrado em Administração, com uma ênfase maior em negócios digitais. A partir disso, então, a gente começou a cada vez mais distanciar um pouco da tecnologia, mas não separar completamente. Aí eu fiquei unindo a área da comunicação com a tecnologia por todos esses anos, e mais recentemente com a plataforma Feliz7 Play, a gente sentiu necessidade de mais uma vez especializar, da onde eu fiz um mestrado em cinema, religião e cosmovisão pela Universidade de Walla Walla, nos Estados Unidos. Então, para resumir rapidamente assim a jornada profissional do Carlos e acadêmica, seria isso aí, Ednardo. Olha, é uma jornada de respeito, tá? É uma jornada de peso. Antes de chegar propriamente na parte de IA, eu gostaria que você desenvolvesse um pouco esse tema. Dá para ver que a igreja adventista ela é uma igreja, digamos, realmente bem multimídia, né? Assim, eu tenho 49 anos de idade, eu acho que a minha idade é parecida com a sua, a gente começou a carreira mais ou menos na mesma época, pelo que eu estou vendo. Mas, por exemplo, a igreja adventista, desde seus primórdios, já tinha suas rádios, né? E assim que pôde, também foi para a TV, como você comentou, internet. E me explica aí, Carlos, um pouco. E eu vi que você é uma pessoa de mídia, né? Uma pessoa de publicidade, marketing, né? E trabalha com comunicação acima de tudo. Por que é importante a igreja investir tanto em comunicação? Eu lembrei também das nossas publicações também, né? O Ministério de Publicações já é secular, né? Tem mais de 100 anos já. Por que você acha que é tão importante a gente investir em comunicação e por que em todas as mídias possíveis? Você poderia falar um pouco sobre isso? Com certeza. A igreja entende que aquele ide, né, que Jesus deu, né, como missão para os discípulos, a grande comissão de pregar o evangelho em todo mundo, isso se dá através da comunicação, né? A gente tem que falar sobre o evangelho, a gente tem que, de alguma forma, transmitir
o evangelho para outras pessoas. E o cristianismo em si já carrega no seu cerne ali essa vontade de multiplicar. E a igreja adventista não é diferente nesse sentido. Ela entende que toda oportunidade que tiver para poder estar divulgando o evangelho, para poder estar falando das suas crenças, ajudando as pessoas de alguma forma com a mensagem de esperança, a mensagem bíblica, ela deve fazer. Então, sempre que surge uma tecnologia, tenta explorar de alguma forma. Então, conforme você citou aí, foi através da mídia impressa, foi através do rádio, foi através da TV, da internet, e aí por aí vai. Então já é um senso comum, né, entre os adventistas estar sempre buscando novas formas de aproveitar o momento, né, da sua época para poder estar falando de Jesus naquilo que é a oportunidade principal daquele momento, né, que a gente está vivendo, né. Então foi isso no passado, hoje em dia a gente está aqui com internet, inteligência artificial, então vamos usar isso também da maneira positiva para cumprir nossa missão, né. Já temos pelo menos 20 anos que as grandes empresas de tecnologia, as grandes mídias, vêm trabalhando com inteligência artificial. A questão é que não era uma coisa visível ao grande público, né, assim, o grande público não via que já estava usando isso, de diversas maneiras, inclusive, né, edição de vídeo, aquelas os call centers, né, com aquelas chamadas automáticas, operações bancárias já na área de crédito, enfim, setor militar. Então as inteligências artificiais já vêm sendo usadas já há pelo menos 30 ou 40 anos aí por vários setores. Só que a gente percebe que ela explodiu assim de uma maneira, foi uma revolução inacreditável nos últimos 2, 3 anos para cá, né, eu acho que mais de 2 anos, o grande público começou a consumir diversos recursos do que se chama de inteligência artificial, né. Quem é da área sabe que na verdade são várias tecnologias diferentes, associadas, né, não vamos entrar aqui nesse programa hoje sobre isso, mas o fato é que essa explosão, não apenas de desenvolvimento, mas especialmente de consumo, quer dizer, o próprio público também passou a confiar de alguma maneira, buscar esses recursos, foi de 2 anos para cá. E a gente sabe que pensando numa instituição do tamanho da Igreja Adventista, né, que é uma instituição grande, com vários ramos, vários braços, então eu diria que desenvolver esse chat em apenas, eu posso falar 2 ou 3 anos, se é que eu estou correto nessa minha avaliação, é uma coisa de tempo recorde, porque a gente sabe e eu gostaria que você falasse sobre isso, sobre como foi essa ideia, como foi abraçar uma ideia de uma coisa tão recente, uma coisa que ninguém está sabendo usar direito ainda, tá, é uma coisa realmente muito nova, é uma coisa que todo mundo ainda está querendo saber onde é que vai parar, apesar dos usos notórios, né, notáveis. E como foi? A igreja, uma instituição que está cheia de gente de cabeça branca, é uma instituição que não é rica, a gente não é igreja rica, nós somos a igreja que os recursos são contadinhos nas moedinhas. Como foi essa ideia de vamos abraçar a IA e vamos usá-la a favor do ministério? Como foi? Porque, novamente, eu tenho certeza que não foi uma decisão, vamos tentar. Não foi uma coisa impensada nem assodada. Bom, essa sua pergunta é excelente, né, que ela vai ajudar a contextualizar o momento que a gente está chegando agora. Levando, assim, um pouquinho mais de história, né, a gente começou essa experiência há uns 7 anos atrás. Então ainda não se falava em ChatGPT, mas a gente tinha uma outra necessidade que a gente usou, uma outra forma de IA, mais ou menos uma IA. Então eu vou contar aqui um pouco para você. A gente começou a perceber que nas nossas redes sociais nós tínhamos muitas pessoas que buscavam conhecer a igreja, pediam visitas até, né, queriam conhecer uma igreja diferente, tinha pouca gente para atender. Então, isso em várias redes sociais que a igreja possui. Então nós contratamos um pastor, convidamos o pastor para trabalhar conosco, ele veio para trabalhar e a gente começou então a buscar essas pessoas, atender essas pessoas. Mas aí a surpresa grande que a gente teve foi que era mais gente do que a gente imaginava. Em pouco tempo, esse pastor me procurou e falou assim: olha, a gente chegou a um limite, não consigo mais atender tanta gente. Então a solução que a gente viu foi: vamos automatizar. Então tentamos fazer ali uma ferramenta que pudesse atender, né, nossa necessidade de controle dos alunos e mais envio de estudos bíblicos. E a gente começou a fazer isso, estava dando um pouco de certo, mas daí a pouco o pastor retornou e disse: olha, não está dando vazão, é muita gente, é difícil para a gente ter um controle sobre isso aqui, as pessoas às vezes querem só uma pergunta, às vezes elas querem atenção. Então nós imaginamos assim, tipo um funil, sabe? Um funil de conversão, onde a gente, através dos sites, chama a atenção dessas pessoas, aí depois elas passam a ter, a gente oferece para elas um estudo bíblico, elas começam a estudar ali, só que com a ajuda de uma inteligência artificial e depois um contato humano para quando ela está preparada para interagir com um ser humano, né? E a gente colocaria alguns pastores até o momento que ela pudesse ser direcionada para uma igreja ou para um contato mais pessoal. A gente então montou há uns 7 anos atrás, acho que já vai fazer quase 8, o chatbot chamado Esperança. Ele tem um pouco de inteligência artificial, mas ele é mais um chatbot, né? Embora a gente use alguns recursos de linguagem que são mais usados na técnica de inteligência artificial,
ele não é tão inteligente quanto um ChatGPT ou qualquer outro modelo de linguagem que a gente tem hoje. Mas ele é um modelo estruturado, onde a pessoa vai recebendo perguntas e vai respondendo, e aí essa IA vai estudando com ela a Bíblia e dizendo se ela está certa, se ela está errada, e dando oportunidades para ela interagir também. E aí foi aí que a gente começou, na verdade, essa experiência com o IA. Só que aí quando chegou ali em 2023, quando lançaram o ChatGPT, aí tudo que era novo se tornou velho, né? Foi uma surpresa para o mercado. O mercado mudou totalmente a sua orientação assim de investimentos e de atenção também. E aí a gente começou a pensar em como é que a gente poderia atender uma necessidade que a igreja possui, né, de buscar informações. Não sei se eu posso continuar falando, Edinardo, se você quer acrescentar aí. Nossa, aqui não é um programa do Jô Suado. Tá bom, então tem história para contar aí. Mas a hora que você achar melhor, você pode interromper. Então a gente fez o seguinte, a gente percebeu que com o tempo, né, ia necessitar de uma IA própria, porque os modelos de linguagem, bancos de dados hoje que alimentam esses modelos de linguagem, ChatGPT, Gemini, Perplexity e outros aí, milhares de outros, eles têm uma base que às vezes nem sempre está coerente com aquilo que a gente crê, com a nossa cosmovisão adventista. Então isso criaria uma certa dificuldade. Nós começamos a perceber que a igreja nesses últimos anos passou a utilizar bastante. Pastores começaram a utilizar para criar sermões, esboços de sermões. Os membros começaram a criar conteúdo para suas redes sociais. E algumas dessas criações, alguns desses textos, traziam incoerências. Isso representava ou representa ainda, né, um risco para a fé da igreja, né? Então, a gente percebe também que as pessoas começam a questionar e fazer mais perguntas do que pesquisar por si mesmo nos livros, ou obter ali um conhecimento mais aprofundado. Então, a gente percebeu que era uma necessidade muito grande a gente ter uma IA que pudesse fazer isso. Então, alguns anos atrás, talvez há uns 2, a igreja começou a construir um data lake. Quando eu falo igreja, é a organização adventista, né? Aqui na América do Sul. Então a gente começou a construir um data lake, é um lago de dados que a gente chama, e começamos a importar, jogar vários dados ali dentro. Os dados contábeis da igreja, os dados financeiros e outros dados, a gente começou a colocar dentro desse grande lago essas informações. E também começamos a colocar alguns dados de doutrinas, de manuais que nós temos, e é isso a gente vem fazendo ainda, né? A gente começou e ainda continua desenvolvendo. E para isso, então, a gente, tendo os dados já nessa grande base, nesse grande banco de dados, a gente só escolheu um LLM, né, um modelo de linguagem que pudesse entregar de forma inteligente para as pessoas aquilo que elas tinham interesse em saber, que está armazenado ali. Então, com esse setchat aí, .ai, hoje o membro ele consegue fazer uma pesquisa dos assuntos relativos à igreja. Ele não é um chat GPT que você consegue fazer uma pesquisa ampla, que vai te explicar várias áreas de interesse e de conhecimento. Não, ele é é o que a gente chama de agente especializado, né? Ele está focado em atender uma necessidade, que é a vida da igreja adventista, são suas doutrinas, são suas diretrizes, são até mesmo perguntas bíblicas, mas dentro da cosmovisão adventista. Então, não sei se foi claro nesse ponto, mas aí foi daí que começou e aonde a gente chegou até o lançamento dessa mais recente IA que a gente fez, né? É interessante esse processo. No meu trabalho e com a minha equipe, a gente gastou alguns dias, né, para fazer umas brincadeiras com LLM. Conhece, gente, LLM? Novamente, só explicando. O que a gente chama de inteligência artificial, na verdade, é um montão de tecnologias, tá? E provavelmente, quando você está usando na verdade, você está vendo uma interface que provavelmente está trabalhando com várias tecnologias. Novamente, o programa hoje aqui não é para isso, tá? Mas na nossa experiência, a gente vê a trabalheira que dá, tá? E é muito trabalho, é muito caro, a infraestrutura que tem por trás é muito tempo. Você tem que ter pessoas muito especializadas novamente. É uma área que quem disser que sabe tudo está mentindo. Na verdade, é uma área que todo mundo tateando, inclusive as pessoas que desenvolvem essas tecnologias, tá certo? E eu gostaria que você falasse um pouco para a gente do desafio que foi desenvolver o site, o 7chat, né? .ai aí, como foram os principais desafios técnicos mesmo. Também tem desafios também, como é que eu vou dizer, digamos, eu não sei se é a palavra correta, teológicos, eu não sei se é doutrinários. Por quê? Como o Carlos já antecipou muito bem, gente, essa aqui é uma IA especializada, é uma IA, digamos assim, ela é restrita no sentido de, dentro de uma visão adventista de mundo, dentro de um conhecimento da nossa literatura, tá certo? Deixando bem claro que não é questão de desprezar outras religiões, nem desprezar outros conhecimentos, tá, gente? É a questão de, por exemplo,
Se eu estiver fazendo só para dar um exemplo, se eu estiver fazendo um tribunal de justiça, ele obviamente tem que pegar a legislação brasileira, que é aceita pela doutrina, por exemplo, tá bom? Se eu estiver fazendo, por exemplo, sobre os produtos, por exemplo, de uma indústria automobilística, por exemplo, da Ford, obviamente o conteúdo que tem que estar lá dentro é o da Ford, tá, gente? É a questão de quem entra tem que saber o que está encontrando. Então, dito isto aqui um pouquinho, devaneio aqui um pouquinho, alucinei, como o pessoal fala muito na questão das IAs, né? Então, Carlos, fala um pouco pra gente, um pouco mais sobre a trabalheira que deu, como foi filtrar conteúdo, porque eu sei que a galera da tecnologia, ok, vai pegar e treinar. Agora, como foi o processo de conseguir as fontes? Você já falou make, né? Só que agora, especialmente no chat, Silent Chat, como foi esse processo todo? Porque eu sei que dá uma trabalheira danada. E antes de mais nada, parabéns para a equipe, que vocês fizeram em tempo recorde esse negócio. Foi muito rápido, tá bom? Então já queria deixar de parabéns isso para vocês. Para a igreja inteira, quando a gente percebeu que estava tendo muito interesse, né? Então nós lançamos um conjunto de diretrizes que é a parte ética de como a igreja entraria na inteligência artificial. Oi? Desculpa, eu tinha deixado você editar a revelação aqui no meu assunto. Então desculpa que eu te contei depois que fiz a... Volta um pouco aí, tá? E manda um abraço. Tá, beleza. Então, a gente, ano passado, em 2024, nós iniciamos uma linha, né, de pensamento mais filosófico. Nós começamos primeiro a pensar no que seria a ética dessa IA. Então, nós lançamos para toda a igreja um conjunto de diretrizes éticas para o uso de IA. Ainda que outras áreas da igreja fossem criar, elas deveriam seguir esse conjunto ético. Então, o que nós fizemos? Lançamos esse conjunto ético que fala sobre transparência, sobre confiabilidade, vários outros itens que você pode encontrar também no portal adventista.org. E depois que a gente fez esse conjunto ético, a gente já podia começar a colocar a mão na massa, né? Porque a gente já tinha a filosofia daquilo que a gente ia fazer. E daí, então, começamos a recolher os materiais que a gente julgava ser importantes para a igreja. Não fizemos isso sozinhos, foi uma colaboração aí da parte teológica da igreja, junto com essa parte técnica. Nós conversamos bastante com a área ministerial, tivemos apoio de vários departamentos da igreja que nos ajudaram a alimentar essa IA com conteúdos que são confiáveis, né? Fora isso, a gente tem os manuais da igreja, nós temos os livros de Ellen White, nós temos os comentários bíblicos adventistas e uma série de outros conteúdos que até hoje a gente ainda recebe e está atualizando e que a gente sabe que pode ser útil para a igreja no dia a dia. Então nós fizemos essa coleta toda e daí colocamos na mão dos técnicos para poder fazer o ingeste disso na plataforma, né, e treiná-la. A gente sabe que nem sempre, acho que o grande desafio hoje não é nem tanto para nós, né, na nossa realidade, mas nem o técnico e nem o teológico. A gente tem times muito bons para essas duas áreas. Hoje está na alfabetização ou alguns chamam de literácia tecnológica, porque muita gente ainda vê a inteligência artificial como algo assim obscuro, algo místico e que às vezes vê na tecnologia mais como um perigo do que como uma oportunidade. Então a gente precisa ter bastante equilíbrio como igreja para mostrar que existem sim os riscos. Uma IA, ela nem sempre é exata naquilo que ela coloca, porque uma vez que você joga os dados ali naquela máquina de moer dados, pode ser que algum resultado não venha com confiabilidade, a gente explica isso, não é 100%, então tem que ter uma revisão de alguma outra forma, tem que dar uma lida, tem que pedir a ajuda de alguém caso tenha alguma dúvida, mas ainda assim é uma grande ferramenta. Mas a gente precisa mostrar também que além desses defeitos que a IA possa ter, ela também pode ter algumas vantagens. Ela pode acelerar o processo de muitas pessoas que precisam, né, de uma informação confiável e mais rápida. Então a gente precisa criar argumentos para que as pessoas entendam que a IA, muitas vezes que ela vê na mídia, né, os robôs dominando o mundo, tentando matar os humanos, tal, isso aí é uma ficção e a gente ainda está um outro período da história que está bem primitivo aí em relação a isso que o entretenimento mostra. Então a gente precisa mostrar o que é real, o que é fictício, mostrar aquilo que a gente deve evitar, aquilo que é perigo, e aquilo que a gente pode aproveitar, que pode ser útil para as pessoas, né? Então, hoje o maior desafio é esse, essa educação digital que a gente precisa ter e fazer, e ela não é algo que dependa só da igreja, nós estamos cercados por algo que é muito forte, que é a nossa própria cultura. Então, nosso país tem o seu nível educacional, tem seu nível cultural, e a gente precisa respeitar tudo isso, sem tentar forçar demais,
mas tentando ajudar, esclarecer dentro daquilo que é possível, né, o que pode ser feito com essa tecnologia. Resumindo assim a tua pergunta, eu diria, hoje o maior desafio não é tecnológico, não é teológico, nosso maior desafio hoje é essa educação digital que as pessoas precisam, né, para compreender a realidade do que é essa tecnologia. Achei interessantíssima essa sua questão da primeiro que eu achei muito interessante é a questão do ético, né, ético, os critérios éticos das IAs, inclusive uma das maiores críticas que não apenas as IAs, como também as redes sociais têm sofrido, é a questão de critérios éticos, enviesamentos, né, porque lembrando que, como alguém já falou, todo mundo tem um enviesamento, todo mundo tem uma visão de mundo. A questão é, a sua visão de mundo está transparente, né? Obviamente ela vai divergir, mas eu achei bem interessante que você falou no final aí da parte da cultura. Inclusive a próxima pergunta que eu ia fazer é isso. Que tipo de aspectos culturais vocês, se você puder falar um pouco mais sobre isso, porque, por exemplo, de cara, como você falou, essa é uma IA feita para a América do Sul. Então a gente aqui tem pessoas de cultura de língua hispânica e língua portuguesa. E mesmo além disso, não se restringe a isso. Obviamente, um argentino não é igual a um equatoriano, que também não é igual a um venezuelano, menos ainda igual a um brasileiro. Mesmo dentro do Brasil, você vai ter cultura, eu sou do Nordeste, por exemplo, tem pessoas do Sul, pessoas do Centro-Oeste. E ainda além disso, a gente também tem questões como níveis culturais. Se tem pessoa, né, com mais acesso à cultura, e cultura geral, tem gente menos lida, né? Tá, tem gente com idades diferentes, gerações diferentes. Por exemplo, um adventista, apesar de que essa IA eu sei que é para qualquer pessoa, tá, gente? Isso aqui não é restrito a adventistas, tá bom? Isso aqui não é clube do bolinha, tá? Mas, por exemplo, claro que, por exemplo, uma pessoa de 70 anos tem uma visão de mundo diferente de 50, de 30, de 15, também dependendo de vários outros viés. Então, me fala um pouco mais sobre isso, sobre essa questão, a dificuldade de caldeirão cultural e também entender que tem pessoas que podem, usar de maneira não adequada, até de maneira inocente também, até por não ter hábito de usar a tecnologia de ponta, de repente pode fazer um uso, equivocado da tecnologia. Então, como é que você poderia falar um pouco mais sobre isso? Essa é uma questão bem complexa, sabia? Porque ela vai além da tecnologia, né? A gente sempre coloca naquela um aviso, né, de que ela não é a voz de autoridade da igreja. Ela não é uma autoridade. Então, por exemplo, isso que você comentou aí, eu posso citar alguns exemplos. Existem questões religiosas, do mundo religioso, que sofrem influência de interpretação de acordo com a região, de acordo com a faixa etária e etc. Então, por exemplo, algumas palavras que no sul do Brasil podem ser normais, podem soar agressivas no norte. Algumas questões sobre música, sobre estilo, comportamento, sobre vestuário, para algumas pessoas pode ser eh, inaceitáveis, quanto para outras é normal. Então, se uma pessoa chega na IA para fazer alguma questão, fazer alguma pergunta a respeito desse tipo de procedimento, a IA está treinada para tentar ser o mais ética possível, o mais equilibrada possível. Mas pode ser que ela fira alguma crença da pessoa, que não é uma crença fundamental da igreja, não é nenhum princípio, mas é algo que também é afetado pela própria cultura. Então, se a pessoa pergunta sobre determinados tipos de vestimenta, como é que a IA vai saber se aquela é a melhor resposta para a pessoa, né? Ela vai basear no equilíbrio. Olha, a igreja trabalha acima do princípio de modéstia cristã, então você tem que ver aquilo que é apropriado para a sua cultura. Então, a IA nunca ela vai ser direta e agressiva a ponto de dizer, olha, faça isso, faça aquilo outro. Então, é o que a gente tem tentado colocar nessa IA. Isso vai frustrar algumas pessoas, obviamente, mas é uma maneira de não fazer com que aquela pessoa tome aquilo que a IA está falando como sendo uma verdade e ela depois multiplique isso dizendo que é uma voz da igreja, né? É um regulamento da igreja, é uma forma que a igreja pensa oficial para poder. Então, é muito complexo. Eu só posso dizer para você que é bem complexo lidar com essas questões. Não são fáceis, porque os seres humanos são diferentes. E mesmo que uma igreja tenha uma mesma doutrina, e existem pontos essenciais que nos unem, existem pontos também que divergem por questões muito simples, que não afetam a gente como uma organização, mas que são, para algumas pessoas, pontos bem sensíveis e que a gente tem que ter bastante ética na hora de conversar, na hora de falar. Bom, não sei se respondi a tua pergunta. Respondeu muito bem, tá? Por exemplo, eu não espero que você me responda e nem, por exemplo, o chat, por exemplo, e aí, pode ter bateria, pode ter guitarra, pode ter violão no sermão, sei lá, tem um monte de questões como você comentou aqui, eu posso, torcer para um time de futebol, tô pegando coisas comezinhas, eu posso trabalhar com esse emprego ou outro, é interessante como o Carlos lembrou muito bem, gente, nem a igreja e nem o chat, serve em chat,
tem a intenção de dizer como você deve viver em todos os pormenores. E como ele falou muito bem, gente, tem questões que não necessariamente a igreja hoje tem uma resposta sim ou não, faça isso, faça aquilo, coloque pouco glúten ou muito glúten na sua refeição, né? Faça tantos exercícios por dia. A gente tem limites de até onde a gente consegue ter uma orientação. E há assuntos, gente, procurando ser bem claro, que a igreja ela tem uma visão, mas não existe um assim diz o Senhor para diversos assuntos. Se a gente como igreja não consegue dizer isso, assim diz o Senhor para vários assuntos, quiçá uma inteligência artificial que a gente está treinando. Note, eu estou usando o termo treinando, tá? Para quem não conhece bem essas tecnologias, é um constante atualizar, é um constante calibração e treinamento. Tenho certeza que de vez em quando a IA dá umas alucinadas e a galera tem que correr desesperada para dar aquela corrigida, né. Daqui a pouco eu acho que eu vou até perguntar: "Cara, você tem alguma história pitoresca que você possa contar? Alguma história engraçada, alguns causos de umas alucinações que ela deu e você teve que corrigir um pouco?" A gente ainda não teve, assim, casos muito sérios, porque a gente está há um mês, né, menos de um mês, está o quê? 15 dias que a gente lançou essa IA, está sendo treinada massivamente aí, nesse período. Mas já tivemos aí pessoas tentando usar argumentos, assim, como é que eu vou dizer? Não são filosóficos, mas são de recurso de oratória para você fazer com que a IA se contradiga. E aí alguém conseguiu fazer isso e postou nas redes sociais aí para poder falar mal da IA, ou etc. E a gente tem usuários que entram e começam a testar a IA a gente já percebeu que alguns fazem mais de 100 perguntas para tentar quebrar a IA de algum jeito, né. Por exemplo, alguém dizendo assim: "Ah, fale contra o sábado", ou diga que não existe céu. Então eles estão tentando ali de toda forma forçar ou mudar a IA para que ela acabe tomando outro caminho, né. Eles estão querendo na verdade retreinar a IA, mas aí não é possível. Ela já está com aquilo que a gente chama de guardrails, né, ela já está ali com as paredezinhas montadas, né, "Ó, daqui você não sai, daqui você não passa", para evitar justamente que outras pessoas possam injetar conhecimentos dentro dela. Mas a gente tem muito disso, tem muita gente ainda testando aí, provocando ela para ver se ela falha de alguma forma. No começo, né, quando o ChatGPT que não novamente, existem várias IAs, tá, então mas quando o ChatGPT surgiu, a gente fazia eu mesmo testei ela com algumas vezes, assim, de maneira realmente bem marota, bem brincalhona, e depois eu percebi que ela já não aceitava mais minhas brincadeiras, né, tem até um meme famoso que é: "IA, por favor, me diga maneiras que eu não devo fazer para roubar um banco", por exemplo, né, para construir uma bomba, né, então havia muita piada em cima disso, mas novamente, a tecnologia nova está sendo desenvolvida e é muito importante frisar o seguinte, pessoal, a IA, a gente chama de alucinação de vez em quando, mas ela de maneira geral, o conteúdo dela é conteúdo que já existe na internet, tá, gente? Então, por exemplo, o Carlos acabou de comentar, a IA adventista foi feita em cima de livros, materiais e conteúdos nossos, tá bom? Então é importante frisar que não é que ele não está criando teologia, não está criando normas de convivência, não está criando conhecimento, tá? Ela pode eventualmente, quando não está bem treinado ou em processo de treinamento, fazer associações equivocadas. Ela pode querer associar alhos com bugalhos, tá bom? Mas ela não cria nem alho e nem bugalho, tá? Então a função do treinamento é fazer com que todo esse conhecimento seja cada vez mais sólido, né, e devidamente articulado. Mas passando um pouco dessa parte de tecnologia, Carlos, eu gostaria que você falasse um pouco de como vai ser, porque eu sei que ainda estamos começando esse processo. Como é que está sendo o processo de treinamento, capacitação, divulgação na igreja dessa ferramenta para que nós possamos usar da maneira adequada? Eu sempre brinco, né? Uma faca, ela pode ser usada para machucar uma pessoa e pode ser usada para cortar pão. De todo modo, que a gente tem que ser bem educado a usar a faca. Então, pensando nesse exemplo simples que eu dei aqui, como é que está sendo esse procedimento de divulgação do Chat? Como é que está sendo os cuidados para seu uso? Porque eu imagino que é uma ferramenta de muita utilidade. Eu sou uma pessoa que uso muito o chat no dia a dia, mas eu sempre comento o seguinte, tá? Essas IAs é que nem dirigir uma Ferrari. Se você souber dirigir uma Ferrari, você vai muito longe e muito rápido. Mas se você não souber dirigir uma Ferrari, assim que você ligar o carro, apertar o acelerador, você já bate no muro na sua frente. Então, como é que está sendo isso, Carlos, a divulgação entre os membros, entre a liderança? Como é que está sendo esse trabalho? A gente está fazendo isso aos poucos, né, lançamos aí há pouco tempo, a gente está conseguindo divulgar, a gente já tem recebido bastante resultado aí, muita gente utilizando, a gente está nesse primeiro mês ainda testando, muita coisa é novidade, aí o pessoal está testando aí, mas a gente quer ver como é que vai ser o uso no dia a dia, né. Mas a gente está recebendo várias pessoas usando, mesmo fora da América do Sul, outros idiomas, aí vou citar até um exemplo,
A gente está agora em conversa com alguns missionários de um outro país do Oriente Médio, não vou poder estar aqui por conta de ser informação sigilosa estratégica, né, para eles também, para a segurança deles. Mas eles viram o lançamento, perceberam que eles têm uma necessidade para alcançar um determinado público que fala o persa e o siríaco. Acho que são os 2 idiomas, 2 línguas que eles têm lá. Então eles precisam treinar pessoas com esses idiomas, eles precisam explicar o cristianismo para essas pessoas e eles querem utilizar a nossa IA. Então nós vamos fazer alguns ajustes, porque aí ela vai ter a capacidade de responder você em qualquer idioma. Agora a gente precisa focar na necessidade no público para dar uma resposta melhor para as pessoas que vêm dessa região. Então a gente está conversando para ajustar a nossa IA, ou criar uma outro canal, uma outra vertente dela para poder estar ajudando essas pessoas também. Então, assim, é um objetivo, uma finalidade que a gente não tinha em mente do que ela poderia fazer, que ela poderia ser útil para ajudar pessoas do outro lado, né, lá no Oriente Médio, né? Então, para a gente foi uma novidade. E a gente tem aí muita coisa para fazer, temos muitos desafios, a gente já pensa em outras atualizações. A gente percebeu também que as pessoas têm uma preferência pelo uso do WhatsApp, muitas pessoas não têm computador hoje em dia, ou mesmo que tenham um navegador no celular, ela tem a preferência de utilizar o WhatsApp para qualquer tarefa. Então, logo no primeiro dia a gente fez um teste lá com o WhatsApp, foi muito bem sucedido, mas a gente precisa ter um número de WhatsApp mais robusto para segurar tudo isso aí, e a gente já está fazendo contato com o WhatsApp para isso, e em breve a gente vai lançar também uma versão para quem queira consultar, né, pelo WhatsApp e fazer essas pesquisas, né? E aos poucos adicionando não só novos conteúdos, mas novas formas de utilização também da IA. É interessante isso que você falou dessa turma do Oriente Médio. Eu estava aqui elucubrando, né? Porque quem mexe com tecnologia sempre começa pensando no uso e o usuário, né? A pessoa que usa tecnologia sempre consegue usar de uma maneira muitas vezes completamente diferente do que a gente pensava. Algumas vezes nos deixa preocupado porque não era o caminho que a gente queria, mas na maioria das vezes são oportunidades que o desenvolvedor não tinha visto e começou a ver, né? Então você falou, por exemplo, tem pessoas no estrangeiro que querem usar, não só pela questão idiomática, mas eu imagino também que tem questões culturais, porque, por exemplo, se você está levando a mensagem do evangelho para um muçulmano, ele tem toda uma bagagem cultural, uma maneira de ler o mundo, uma cosmovisão, que talvez por um caminho tradicional no Ocidente você não chegue nele, mas por outro caminho você chegue, né? E eu imaginei também que, por exemplo, já tem a turma da música, tem a turma dos desbravadores, turma dos aventureiros, tem a galera, sei lá, da área de saúde. Eu imagino que tenha vários grupos dentro da igreja, da denominação, que já estão querendo expandir dentro das suas sub-áreas de conhecimento a IA, né? Então me fala um pouco, Carlos, como é essa questão como é que está sendo essa experiência que você que é recente, está no fogo, está na fornalha ainda, está quentinho na panela ainda. Como é que está sendo expandir para outros usos que vocês nem tinham pensado a IA e outras demandas que eu sei que já estão surgindo, Isso aí é muito legal, né? Você falou aí, a gente às vezes pensa numa direção, mira num alvo e acaba acertando em outro. Então isso é bem legal também, quando a gente vê que pode ser útil de outras formas. E a gente está pensando já, na verdade, quando a gente começou a construir a estrutura da CIA, a gente já pensava em fazer ela como agentes, né? Então esse agente é o agente mais geral, o 77chat aí, ou 7chat é um agente mais geral para a igreja, mas a gente entende que nós teremos que ter outros agentes. Então, por exemplo, para a área teológica, para pastores, estudantes de teologia, nós precisamos ter não só o conteúdo que a gente já tem, mas algo mais aprofundado, colocar um outro modelo de linguagem que permite uma pesquisa mais aprofundada, um pensamento mais reflexivo, porque eles necessitam um detalhamento maior, eles precisam de mais profundidade, mais argumentos para poder justificar determinadas pesquisas, teses, etc., né? A gente também está pensando em fazer outros agentes focados em mais ajuda dentro daquilo que é possível, né? Ajuda emocional. Ele não é um psicólogo, não é nada disso, talvez mais alguma coisa assim discutativa, porque hoje as pessoas estão usando muito a IA, ChatGPT e outros, como terapeuta. Então, e ele vai entregar aquilo que ele tem para entregar. Então a gente vai analisar direitinho como é que são as regras, como é que estão os conselhos de psicologia dentro daquilo que é possível a gente colocar de informação que não seja prejudicial. Vamos ter que conversar com a área médica, psiquiátrica e tudo mais, para construir um agente que possa trazer uma resposta com uma cosmovisão cristã, mas que possa também trazer um alívio, um conforto e conversar com uma pessoa ali. Embora a gente vai tentar sempre direcionar ela para um contato mais humano, essas IAs servem como sendo assim um primeiro socorro, né? Naquele momento a pessoa chegou ali, fez
fez uma pergunta e sentiu vontade, a gente tenta confortar ela ali, mas sempre tentando levar ela também para um atendimento mais pessoal, mais humanizado. Se essa for a vontade dela também, a gente tem que respeitar também, porque tem pessoas que não querem o contato humano, elas preferem, né, o contato frio da tecnologia, mas a gente tenta respeitar. Então, respeitando as regras, as leis e tentando direcionar a pessoa para um agente humano. Então, daí vão surgindo outras coisas, né? A gente tem que fazer uma para educação, talvez depois a igreja tem várias áreas, né, de atuação, vários braços aí de atividade, e a gente sugere sempre que cada área dessa tenha um agente específico que atenda a sua necessidade específica. E a gente não crê que vai ter uma IA, uma super IA que responda a tudo. Se a gente tentar fazer isso, aí é onde você falou, vai ter muito mais alucinações, porque as informações vão começar a cruzar de uma maneira que podem ser prejudiciais. Vai criar uma IA confusa. Pode ser que aconteça isso, né? Pode ser que não, pode ser que aconteça. Então, para evitar esse risco, a gente prefere trabalhar com agentes, que a gente tem melhor controle sobre aquilo que ele tem de conhecimento, sobre aquilo que ele está entregando, e áreas de conhecimento de pessoas que possam estar ali corrigindo, né, treinando a IA no momento que ela alucina ou apresenta qualquer outra incoerência, né? Seria mais ou menos isso que a gente está pensando. Olha, está sendo muito interessante essa gravação com você, Carlos. Eu trabalhei numa ONG chamada CVV, né, que trabalha com atendimento à escutativa, que a gente chamava na época. Eu trabalhei lá durante 3 ou 4 anos, eu acho. Era um trabalho maravilhoso, é um lugar cheio de pessoas fantásticas, do coração gigante. E era bem isso, essa questão de escutar as pessoas. E às vezes, né, eu imagino na época, claro que nós éramos anônimos, e eu fiquei imaginando agora realmente uma IA para escutar pessoas. Eu sei que não é o ideal, já tá virando até piada a questão do bebê reborn, né, que tá na moda agora, que é um boneco que as pessoas estão se afetando. Só que a gente tá vendo o absurdo, né, digamos assim, a gente tá olhando sempre pro absurdo de gente procurando máquinas em vez de se relacionar com pessoas, né, mas infelizmente há pessoas que por razões diversas, né, estão tão machucadas que às vezes até uma inteligência artificial, um robô, esteja às vezes mais preparado para ouvi-la e como você falou, claro que tem muito estudo em cima disso, né, eu sei que tem muita gente usando esse tipo de tecnologia, mas com a IA bem treinada pode até sentir a hora que dá para pedir para passar para uma pessoa de verdade e oferecer essa oferta, né, mas como você falou, né, na Bíblia diz, né, desculpa usando essa palavra agora, até as pedras falarão, o que dirá? Então, Carlos, para a gente começar a ir para o encerramento desse programa, que eu sei que teria muito mais coisa para você comentar, eu gostaria que você desse também uma visão de como você vê o uso, né? Você já falou um bocado sobre ela, né? Usos futuros, usos presentes, onde é que você acha que, você já comentou, deu umas pinceladas, para onde é que você acha que as IAs estão indo? A gente está falando aqui um monte de LLM, se eu não me engano o nome é esse, mas eu imagino que a igreja está trabalhando com outras tecnologias, até onde a gente consegue ir com ela, e agora sim a mensagem principal, até onde a gente não consegue ir com ela. Isso é mais importante também frisar. A gente tem alguns planos aí pela frente para essa IA, tem uma jornada longa aí. A gente já está pensando num salto daqui alguns meses, para a gente já ter o nosso aplicativo. Essa IA vai estar no aplicativo, a gente já está trabalhando nele, mas uma forma da pessoa. A gente ainda não sabe quão positivo ou negativo isso vai ser, tá? Mas é uma tendência dentro desta área, que é cada vez humanizar mais essas IAs. Isso pode ser extremamente negativo, porque vai ser muito difícil descobrir quando você está falando com uma IA e quando você está falando com o ser humano. Mas é uma tendência. As IAs irão ganhar rosto, né? Ela já tem personalidade, mas vai ser isso mais latente. Então vai ser muito comum a pessoa estar num aplicativo, numa IA, ao invés de estar digitando texto ou falando, jogando áudio, ela está conversando com uma face ali, interagindo com ela. Então, isso aí é o que deve estar acontecendo, uma tendência de upgrade aí das IAs para o futuro, especialmente essas IAs especializadas como a que nós temos, né? É criar um caminho onde a pessoa consiga conversar dentro de um outro rosto. Mas, conforme você falou, o que a gente deve evitar, né? A gente já conversou durante esse período aqui que a IA tem suas limitações. Uma vez que a gente joga aquele monte de dados no caldeirão ali, pode ser que saia alguma coisa que a gente não está esperando, pode ser que saia um Frankenstein ali que vá nos engolir. Então, é preciso ter cuidado com isso. Precisamos entender cada vez mais, isso exige estar sempre atualizado. Não precisa ser um especialista em inteligência artificial, mas é sempre bom estar lendo as notícias mais recentes sobre essa tecnologia, porque ela ainda vai impactar o mundo por muito tempo. E não só vai impactar o mundo de forma geral, mas também em áreas específicas como a religião.
Então a prática da religião vai ser afetada de alguma maneira também. Só que tem questões na religião, na nossa prática espiritual, que a gente não pode mudar. São princípios, né? Então a gente, a cada dia, vai ter que ter mais firmeza naquilo que a gente crê que está escrito na Bíblia. Nós vamos ter que estudar o que a Bíblia diz para não ser facilmente levado. As IES, elas têm uma capacidade muito grande de argumentação e cada vez melhoram mais. Então, ao mesmo tempo que ela pode ser usada para levar uma pessoa a compreender a verdade a respeito de Deus ou um caminho certo de espiritualidade, ela também pode convencer alguém que tem conhecimento raso a acreditar em algo que não é verídico, né? Naquilo que na verdade não está escrito, na verdade ela pode estar distorcendo uma realidade. Então, este mundo que a gente está entrando agora, onde o real e o irreal estão quase se misturando e a gente já tem dificuldade para entender quando é um avatar que está falando e quando é um ser humano, o nosso grande alicerce vai ser o que sempre foi, né? Como cristãos, de forma geral. Estudar a Bíblia, ter comunhão com Deus, necessidade do Espírito Santo para nos orientar na verdade, no caminho correto. E isso, e orar, ter comunhão com Deus. Então, todas essas coisas que desde o passado faziam sentido, ainda fazem sentido na nossa era super tecnológica. E eu acho que é isso aí que vai determinar a diferença entre aqueles que vão ser iludidos por uma IA ou não. Agora, por outro lado, quando a gente vê essa saturação de tecnológica aí, e as igrejas usando também isso, eu acho que o que vai diferenciar as igrejas no futuro não vai ser o uso da tecnologia, vai ser o humano. Porque uma coisa é você conversar com uma IA, outra coisa é você ter um ser humano que tem empatia por você, que está preocupado em te ajudar, que consegue te dar um abraço ou te dar uma palavra ajustada àquela sua necessidade. Então, as igrejas que souberem usar esse lado humano, quem sabe usar a IA como uma ferramenta, mas que elas tiverem principalmente esse lado humano para atender, ajudar as pessoas, eu acho que elas serão mais bem-sucedidas. Já é assim, né? Mas à medida que o contato humano ele se distancia cada vez mais, e aí a torna mais frio, essa conexão com as igrejas, com as organizações religiosas, aquelas que conseguirem trabalhar com essas duas coisas juntas, mas privilegiando o contato humano com humano, e souber fazer de uma maneira assim, que seja superior ao que a IA pode fazer, acho que serão essas organizações religiosas que terão sucesso no futuro. Então esse é o meu ponto de vista, né? Muita coisa ainda está para acontecer, muita coisa a gente ainda tem que aprender, temos que conviver com esse monstro que nós criamos aí e entendê-lo também. Então pode ser que surjam outras novidades que a gente nem está pensando agora. Carlos, agradeço muito o conhecimento aqui. Tudo que a gente fez aqui foi raspando o conhecimento que o Carlos tem, não apenas conhecimento desse projeto, como vocês verem, é um homem que entende bastante de comunicação, de mídia, de como chegar no coração das pessoas, tá bom? Usando boas técnicas, mas como ele mesmo falou, o que importa ainda é joelho no chão, aqui a leitura da Bíblia, o Espírito Santo atuando. E eu te convido, Carlos, para deixar, você já falou um pouco, né? Eu imagino que você já adiantou um bocado, mas eu gostaria que você deixasse a sua mensagem final aqui no nosso programa, tá? Uma mensagem sobre qualquer assunto que você gostaria de falar, mas claro que provavelmente em torno dessa questão de evangelho, né? Afinal de contas, aqui foi um programa sobre tecnologia, mas na verdade o nosso tema aqui é levar a mensagem do advento a todo mundo. Então eu gostaria que você pudesse, nas palavras finais do programa de hoje, deixar a mensagem aqui para os nossos ouvintes. Eu fico muito agradecido, né? Me sinto privilegiado por essa oportunidade aí que você me deu, dos seus ouvintes também, tua audiência aí, tá gastando esse tempo para nos ouvir aqui. É sempre uma honra, né, que a gente se sente. E se eu tiver que escolher algumas palavras finais, eu acho que eu vou dizer o seguinte: a gente tem muita coisa, né, acontecendo, tem muita coisa que a gente ainda precisa aprender, tem muita coisa que a gente necessita fazer, mas a gente precisa especialmente pensar no nosso próximo, né? Quando a gente vê essas tecnologias surgindo, nós precisamos pensar de que maneira podemos usá-la, não só para benefício pessoal, não só para ganhar meu dinheiro, meu salário, mas de que maneira ela pode ser útil para o mundo, de que maneira ela pode ser útil para a sociedade, o que eu posso fazer de diferente para ajudar. Eu acho que isso é importante. Uma outra coisa importante também é a gente não ter medo de experimentar o novo. Sempre surgirão coisas novas. A mente humana ela vai estar sempre criando alguma coisa. Então a gente deve experimentar. Vamos entender como funciona, de que maneira podemos usar para o bem, de que maneira devemos evitar. Porque durante a história do mundo, muitas vezes os bons, eles se retraíram e se calaram e o mal se multiplicou. Então não vamos deixar isso acontecer para sempre, né? Então, se algo está surgindo, vamos tentar ali colonizar aquele espaço ali com coisas boas, para tentar inibir o mal também, para dar uma opção para as pessoas que procuram algo de bom, de interessante. Então, em resumo, seriam essas duas coisas.
Nós precisamos muito da orientação de Deus nesses dias, que são difíceis, são complexos, com muita coisa acontecendo de várias áreas e principalmente nessas inovações tecnológicas que às vezes nos deixam confusos. Mas, por outro lado, nós devemos não ter medo delas. O Deus que nos guiou durante toda essa história, o Deus que protegeu o seu povo cristão, a sua igreja também, falando especificamente aqui da Adventista e outras que possam surgir, o mesmo Deus que guiou a sua igreja, ele vai conduzir e vai concluir o seu trabalho até ao dia da sua volta. Então, podemos ter fé nele, que ele está nos conduzindo, nos guiando e nos direcionando para o caminho correto. Então, são essas minhas palavras de incentivo, e de ânimo e de certeza de que a gente está em boas mãos, porque são as mãos de Deus que estão conduzindo a sua igreja. Amém. Mais uma vez, muito obrigado, Carlos, aqui pela sua presença. Encerramos aqui mais um programa Cevada com Plutônio. Desejamos que você divulgue esse material para outras pessoas, material interessante. Divulgue também o setchat.ei, certo? Nós vamos colocar na descrição do programa também aqui onde é que você acessa. Agradecemos mais uma vez a toda a equipe que trabalhou junto com o Carlos. Eu sei que são algumas dezenas de pessoas. Foi muito esforço, foi muita dedicação. Gente, muita oração, muito joelho. Eu só posso imaginar as decisões que esses homens e mulheres tiveram que tomar. Toda a prudência, toda a orientação tecnológica, ética, como ele falou, cultural. Ter toda essa inspiração, mas acima de tudo, gente, que esse produto, essa tecnologia seja usada para levar o evangelho a todos. Um abraço a todos mais uma vez e até o nosso próximo programa. Você já nos segue nas redes sociais? Não? Então siga-nos agora mesmo no Spotify e inscreva-se no nosso canal no YouTube. Assim, você não perde nenhum episódio do nosso podcast que vai ao ar toda quinta-feira às 5 horas da tarde. E se você é adventista, aluno ou titulado com mestrado ou doutorado em qualquer área do conhecimento, faça parte do movimento Cientistas Adventistas. Mande um e-mail para cientistasadventistas@gmail.com. Será um prazer ter você conosco. Aviso! O Movimento de Cientistas Adventistas é um ministério de apoio que não possui vínculo jurídico ou administrativo com a organização da Igreja Adventista do Sétimo Dia. O podcast Cevada com Plutônio não fala em nome da Igreja Adventista do Sétimo Dia, suas instituições, ministérios oficiais, obreiros ou colaboradores. Se você gostou deste episódio, assine gratuitamente nosso podcast no Spotify, Amazon, Apple e se inscreva no nosso canal no YouTube. É só procurar por podcast Cevada com Plutônio nos streams de áudio ou Cientistas Adventistas no YouTube, Instagram, Facebook e X. E compartilhe com seus amigos. Assim você nos ajuda a chegar a cada vez mais pessoas.